Glória a Deus. Aleluia. Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 6. Aleluia. Capítulo 6, nós vamos começar no versículo 32. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E a palavra do Senhor diz assim: então foram de barco para um lugar distante, a parte muito porém, os viram sair e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelha que não tem pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas, como já era bastante. Olha, desculpa, eu falei Lucas, mas é Marcos. Cabeça em Lucas aqui. Alguém achou aí? É Marcos, capítulo 6. Glória a Deus. Capítulo 6 e versículo 32, quero dizer. Glória a Deus. Aleluia. Aí vamos começar de novo, né? Amém. Aleluia, Jesus. É que eu tinha pensado numa outra palavra e não saiu da cabeça. Palavra de Lucas, da pesca maravilhosa. Amém? Todo mundo achou? Agora sim, é Marcos 6:32. Amém. Então foram de barco para um lugar distante, à parte. Muitos, porém, os viram. A parte, quando eles partiram, muitos os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelha que não tem pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que indo pelo campo ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. E Jesus, porém, lhe disse: dei vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pães para lhe dar de comer? Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. E eles foram-se e informar a respeito
responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde, e eles fizeram, repartindo-se em grupo de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, e os abençoou, e depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os discípulos, ou melhor, distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Amém? Até aqui. Amém. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, eu estava lendo antes, lá no livro de Lucas, conforme até estava na minha cabeça ainda, a pesca é maravilhosa. Mas depois Deus falou comigo sobre essa passagem, porque essa passagem fala comigo porque ela vem trazer para nós a fé, para que nós podemos praticar a fé. Jesus veio nos ensinar isso, entendeu? Então, quando eles, aqui no início da palavra, Jesus eles tinham acabado de chegar de uma jornada, estavam cansados. Se a gente ler antes aqui no mesmo capítulo, a gente vai ver que Jesus estava indo para um descanso, estava indo para um lugar distante para descansar, ele e os discípulos. E o que aconteceu? O pessoal não deixou. Quando ele chegou do outro lado do lago, esse mesmo povo estavam lá já. E o que aconteceu? Jesus se compadeceu deles e começou a ensiná-los. O que Jesus disse? Aqui no versículo 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, ou melhor dela, porque eram como ovelha que não tem pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. Como já era bastante tarde, você vê, quando Jesus começou a ensinar, já era bastante tarde. E os discípulos, preocupados com o pessoal, que ali era o deserto onde eles estavam, preocupados com o que eles iam comer. E os discípulos dizem: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelo campus ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. E Jesus, porém, lhe disse: deem vocês mesmo de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? Era quase impossível. Naquele local nem tinha lugar para fornecer essa quantidade. Eu não pesquisei, mas eu sei, já pesquisei uma vez. Denário era uma moeda da época muito valorizada.
Então 200 denários devia ser muita coisa. Teria que ter uma caminhonete para carregar os pães. Né? 200 reais para abastecer 5.000 homens. A Bíblia fala 5.000 homens, mas tinha mulheres e crianças que não foi contado. Então no mínimo aí deveria ter uns 12 mil pessoas. Então olha o tamanho do milagre que Jesus fez. Ele é com 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. Ele repartiu e deu de comer a todos. E ainda sobrou 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. Deus, quando faz, meus irmãos, Ele não faz pouquinho. Verdade. Glória a Deus. Ele faz um pouquinho, muitos, quando a gente tem fé. Não é verdade? Ele deu de comer a todos, sobrou 12 cestos Eita glória. de pedaços de peixe e de pão. Aleluia, Jesus. Então, os discípulos, conforme eu já disse aqui, o versículo 38, Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. E eles foram informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva, ou melhor, sobre a relva verde. Eles fizeram, repartindo-se em grupo de 100 e de 50. Então o que Jesus falou? Quando Jesus falou para eles, então Jesus lhe ordenou a todos que se assentassem em grupo sobre a relva. E eles se sentaram de 100 e de 50 em grupo. Por que Jesus disse essa palavra? Jesus ordenou, vocês se dividem aí em grupos. O que Jesus estava mandando? Vocês se organizam. Mesma coisa está falando para nós hoje aqui. Vocês se organizam, se preparam. Conforme eu falei no início do culto, se prepara para ir para o céu. Se não preparar, se você não se preparar, quando chegar o dia você não vai saber o caminho. E quem que é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então me chama a atenção essa parte. Jesus podia multiplicar o pão e mandar repartir no meio daquele mundo, naquela montoeira de gente. Era desorganizado. Mas não, Jesus primeiro se organizou. Vocês se sentam de grupo, mandou eles se organizar e sentar na grama, na relva verde, lá conforme está dizendo aqui na palavra. E aí depois de eles organizaram, Jesus estava com o pão, aí que ele iniciou a oração dele e fez a multiplicação de pães. Jesus não ficou ali meia hora orando e pedindo a Deus. Não, ele pegou os pães e ele ergueu os olhos e já mandou entregar. Assim foi também quando ele ressuscitou Lázaro. Aleluia. O que ele falou? Fez um monte de oração. Oh meu Deus, pelo amor de Deus, não sei o que. Não, ele disse. O que ele disse? Lázaro, saia para fora. Eita glória. Aleluia. E Lázaro saiu com vida. Então nós temos que entender que nós temos um Deus que tem poder. E o poder dele não é pequeno. O poder dele é grande. É nós que pensamos pequeno. É nós que pensamos pequeno. Toda vida que você pensar em Deus, pensa que o nosso Deus é um Deus organizado. Ele não gosta de bagunça. Você já imaginou 5.000
11.000 pessoas ali, começar a se esparramar ali, ia ficar muita gente sem comer e outros comiam demais. Então ele se organizou. Sente-se aqui deveria ser em família, no caso. Ou que não fosse família, mas fosse os vizinhos, os mais conhecidos. Então ele ia pegar e ia saber para quem já dividiu o pão. Então, o mérito dessa passagem que a gente busca dela é muitas coisas, mas uma delas é a organização de Deus. Ele veio trazer para nós, olha, quando vocês orar, se organiza, entra no seu quarto, feche a porta. Sempre ele orienta desse jeito. Aleluia. Quando você for na igreja, você chega na igreja e fica conversando, senta de qualquer jeito, não escuta o que está passando, não presta atenção no louvor, não presta atenção na palavra. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo aqui para esse povo. Jesus pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, depois partiu os pães e o deu aos seus discípulos, para que distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 peixes, ou melhor, 12 cestos. 12 cestos cheios, a Bíblia ainda fala, 12 cestos cheios, recolheu o que sobrou. Aleluia, Jesus. E o que ele multiplicou não dava nem a metade de um cesto. Não sei de que tamanho que eram os pães, mas os pães daquela época não eram os de hoje, que tem fermento, eram os pães sem fermento. Os pães que a gente vê na Bíblia, hoje a gente chama de pão sírio. Ele era só aquelas duas folhas de pão assado seco, diferentes de nós, do pão de hoje. Todos comeram e se fartaram. Será que essas pessoas jogaram os pedaços de pão no chão? Porque Jesus mandou recolher os pedaços de pão. Será que nós podemos pegar o resto da comida e jogar fora? O que vocês fazem com o resto do alimento que sobra na panela ou sobra no prato? Vocês pegam, vai lá e despeja dentro da latinha do lixo? Tem alguém que faz assim aqui? Então, se faz isso, está errado. Não pode fazer. Se não tiver um cachorro para dar, nós temos cachorro lá na fábrica. Mas antes, lá em casa também fazia assim. E aí, o que eu vi uma palavra uma vez na internet, eu escutei o pastor falar essa passagem. Não jogue nenhum alimento no lixo. Meu pai sempre falava, meu filho, o pão é sagrado. Quando a gente fala o pão, não é só o pão feito de farinha de trigo. Qualquer alimento, arroz é pão, carne é pão. Então, se não tem um cachorro, não tem um vizinho para dar essa lavagem, essa comida, coloca com todo respeito dentro de uma sacolinha plástica só o resto de comida e coloca lá. Infelizmente não tem como descartar de outra forma, mas descarta com respeito. Porque nós vivemos do alimento. Aleluia. Então nós não pode ser aquele que diz, como diz o ditado, cuspir no prato que comeu. Então nós temos que ter cuidado. E eu notei diferença a partir do momento que nós começamos a aproveitar os ossos dos frangos, o resto de comida, seja a quantidade que for, levar e dar para os cachorros. Se nós não tivéssemos cachorro, a gente tinha que descartar. Não tivesse para quem dar, teria que descartar de uma forma respeitosa. É isso aqui que Jesus está ensinando. Aleluia, Jesus. Não é isso? Concorda, não? Aleluia.
Ele está ensinando nós a fazer isso, ter cuidado com a alimentação, respeitar o alimento. Está ensinando, porque toda hora que nós for alimentar, nós temos que fazer uma oração. Jesus fala aí, Paulo, deixa eu tomar um pouquinho d'água. Paulo adverte que toda vez que você for alimentar, a gente tem que fazer uma oração, consagrar a Deus. Porque se tiver consagração de outras coisas, seja quebrado. Vai valer aquela consagração que você está fazendo ali. Glória a Deus. Porque tem muita coisa que está consagrada a Satanás. Não sei se todos aqui sabem, mas a Coca-Cola é claramente consagrada a Satanás. Teve aí uma passagem, aí eu não me lembro, uns grupos, ou melhor, teve uma mensagem na internet, que eles fizeram uma pesquisa lá e mandaram informação para a Coca, o que eles aprovavam. Se era mensagem de Deus, falava de Deus, ou se era mensagem que falava do inimigo da nossa alma. Eles dispensaram todas as mensagens que eram de Deus e aceitaram aquilo que não era de Deus. Que eu não vou ficar falando toda hora o nome do inimigo. A gente tem que falar, quanto menos falar dele, é melhor. Nós temos que falar de Deus. Vamos falar muito de Jesus. Então, por isso que tudo que a gente for fazer tem que, Deus, eu consagro a Ti esse alimento. Se já foi consagrada a outra coisa, seja tirada agora. Porque às vezes é um alimento que chegou na nossa casa e nós não. Eu convivi com um pastor que ele falava que quando ele fazia a compra, ele já consagrava a Deus a compra. Porque ali tem muita coisa que não é, às vezes não é consagrada a Deus, consagrada a outra coisa. Então o inimigo trabalha assim, escondido. Às vezes a gente está de olho fechado, não está enxergando, não tem entendimento, está comendo uma coisa que não é consagrada a Deus. Por isso nós temos que ter cuidado. E essa palavra aqui, ela veio trazer bem para a gente ver que precisamos estar preparados para caminhar na estrada da salvação, na estrada da vida. Eu peguei aqui também a passagem da mulher de 2 Reis 4. Então essa mulher, vou ler aqui essa parte de 2 Reis 4, do versículo 3 para frente. Então Eliseu disse: vá, peça emprestado vasilha. Peça emprestada vasilha a todos os seus vizinhos. Vasilha vazia. Ele já explicou bem explicado. Vasilha. Ou melhor, vasilha vazia. Muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de vocês, atrás dos seus filhos, e derrame o azeite. Todas aquelas vasilhas punha à parte. Você vê como é que é as coisas de Deus? A mulher chegou para ele reclamando que o marido tinha morrido e que as pessoas, ou melhor, os credores do marido dela, queriam levar os 2 filhos para escravo. Ela não sabia o que fazia. Ela foi procurar o profeta de Deus, Eliseu. E o que Eliseu falou? Perguntou para ela: o que você quer que eu faça? Mas antes dela responder, ele já disse para ela: o que você tem em casa? Ela respondeu: eu tenho uma vasilha de azeite. O que ele disse? Pegue várias vasilhas, muitas vasilhas aos seus vizinhos, a todos os seus vizinhos. Pega bastante vasilha vazia.
e entre no seu quarto e feche a porta atrás de vocês. Aleluia. Entre os seus filhos também. O que ele está mandando? Se organizar. Não é de qualquer jeito. As coisas de Deus não é de qualquer jeito. As coisas de Deus têm que ser bem feitas. E aí, a viúva fez como Eliseu mandou. E encheu, colocou o azeite na primeira vasilha, encheu todas. E acabou as vasilhas, o azeite estava descendo. Mas aí, só que antes de acabar, ela pediu, o menino avisou para ela, não tem mais vasilha nenhuma. Aí cessou de cair o azeite. É assim a nossa vida, gente. O azeite é a nossa oração. Aleluia. Quando você lê lá em Mateus 25, 1, está falando das 10 virgens. Não é? Passar das 10 virgens também é outra. Tinha 5 preparadas e 5 nessa. Aquelas 5 preparadas tinham azeite. Deu para esperar o noivo. E as 5 que estavam despreparadas, perdeu a oportunidade. Não é isso? O que essa palavra quer dizer para nós? O que nós estamos fazendo aqui nessa caminhada para ir para o céu? Temos que estar com azeite de sobra. Aleluia. E esse azeite de sobra é orando. Esse azeite de sobra é fazendo boas obras. Aleluia. Esse azeite de sobra é amando o próximo. Porque Jesus é amor. Jesus é amor. Sem amor nós não conseguimos nada. Então, quando essa passagem da viúva, quando ela estava desesperada, quem que ela foi procurar? Ela foi procurar um homem de Deus. Porque ela tinha fé. Ela não iria procurar Eliseu se ela não tivesse fé. Não é verdade? Então ela foi procurar Eliseu e reclamou para ele o que estava acontecendo. Querem levar meus 2 filhos. E o meu marido era sacerdote, era da sua casa. Ele era um homem de Deus. Ele não estava devendo coisas que não, vamos dizer assim, que não era lícito. E infelizmente ele morreu. E aí os credores não querem saber. Quer levar os filhos para ser escravo. E o que é? O que é nós se nós não tiver oração? Se nós não tiver com Deus, o que nós somos? Escravos do pecado. A palavra de Deus disse essas coisas. As palavras que nós lemos aqui está explicando para nós como que a gente deve caminhar. Caminhar na presença de Deus, na presença dele. Aleluia. Muita coisa a gente vai fazer, às vezes a gente vai fazer e não lembra que precisa da presença de Deus. Né? Às vezes tem hora que eu estou com uma situação lá na empresa e não sei como resolver, o que eu tenho que fazer. Muitas vezes eu fiz, orei, pedi o Espírito Santo, ele me deu o discernimento ali, praticamente na hora. Quando a gente para, coloca o pensamento nele, confia nele, ele vai trazer a solução para nós. Aleluia. Verdade. Agora, se você estiver correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, oh meu Deus, não está dando certo, o que está acontecendo? Eu estou fazendo oração ao contrário. São oração de trás para frente, como diz o outro. Né? Oh meu Deus, não está dando nada certo. Aí não é oração. Isso é oração de trás para frente, é oração ao contrário, como se diz. Então, a palavra de Deus
caminhar na presença de Deus, às vezes é difícil, porque a gente não presta atenção nos pequenos detalhes. Quando Eliseu pediu falou, ou melhor, ele mandou a viúva procurar, o que ele fez? Vai a todos os vizinhos e pede muitas vasilhas emprestadas. Muitas. Se ele falasse para ela, vai aí no vizinho e pega vasilha emprestada, não falasse quantidade, não falasse número, né? Na verdade ele não falou número, ele falou muitas pode ser quantidade de achar. Se ela tivesse lá vamos dizer, o tambor de 200 litros, ia encher também. O azeite não ia parar. É o que nós temos que saber, que quando nós temos oração, Deus não tem limite para ouvir a nossa oração. Deus não é um Deus de dar pouquinho. Conforme nós leu a passagem aqui de Marcos 6, versículo 32 em diante. Ali está passando, Jesus está ensinando que do pouco a gente faz o muito, mas para isso precisamos ter fé, para isso precisamos confiar. Quando a gente lê lá a passagem das 10 noivas, a gente vê, a gente entende que ali o azeite que está falando ali é oração. Não é isso? Ali a reserva de azeite era a reserva de oração. Porque muita gente, Deus está falando, Jesus vai voltar. Então se nós ficarmos, tem gente que fala assim, pô, Deus, quando eu nasci, eu vejo falar que Jesus vai voltar. Desde os meus avós, eu vejo falar que Jesus vai voltar. Mas se não se preparar, uma hora ele volta e nós estamos despreparados. Ninguém sabe a hora que ele pode voltar, né? Quem sabe ele volta para algumas pessoas, né? Na hora que aquela pessoa vai para o céu, Jesus voltou para ele. Então quando a pessoa, nós está aqui, eu vi uma pregação uma vez de um pastor falou, na igreja que eu estava, não me lembro agora, mas ele estava comentando de um rapaz que não converteu, porque falou, eu sou novo, quero aproveitar a minha vida, não vou me converter agora. Ele contou, ele falou até o nome da pessoa, ele falou de onde que era, e aí essa pessoa saiu no dia de carnaval para aproveitar a vida. O pai novo, tudo, né? Natural. E ele estava no carnaval pulando e fazendo, divertido. Estou falando pulando, por minha conta. Mas deveria estar, né? O carnaval se pula, eu não sei como é que é. Não lembro muito bem. Mas o que acontece? Acontece numa briga e a pessoa foi atirar no outro e aí acabou atingindo ele e ele morreu. Ele foi para o céu sem ver Jesus, né? Ele não acreditou, ele achou que precisava ter idade primeiro para depois ir para perto de Deus. Só que nós não sabemos quanto tempo nós ficamos aqui. Então por isso nós temos que estar preparados todo o tempo. Aleluia. Não é isso? Nós não podemos estar preparados, não, eu vou preparar hoje, mas amanhã eu vou tirar férias. Vou ficar um tempo sem estar me preparando. E o que Jesus vem dizer sobre as parábolas que passam, parábola das 10 virgens e também da viúva, a outra viúva lá também da passagem lá de Elias, ela tinha só uma porçãozinha de azeite e de farinha. O que Elias falou para ela? Faz primeiro para mim um bolo. Não foi isso?
que conhece a palavra sabe. Ela só tinha aquilo ali só para comer e esperar a morte, não tinha mais nada para comer. E ela acreditou tanto na palavra dele que fez o que ele mandou. Então foi lá, pegou uma parte, estou falando uma parte, mas vamos dizer, fez o pão para ele. Quando ela voltou na vazia, estava cheia a vazia e nunca faltou o alimento para ela e para o filho dela. Por isso que muitas vezes a gente, às vezes fica com dó de dar alguma coisa, possa faltar, mas não falta não, só aumenta. Deus só aumenta, não vai deixar faltar para ninguém. E nós temos que ser agradecidos a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez para nós. Então a gente vamos prestar atenção agora daqui para frente numa coisa. Deixa eu tomar mais um pedaço, porque eu estou cantando. Uma boca seca, eu acho que o tempo está meio seco. Então, nós temos que prestar atenção naquilo que Jesus ensinou para nós. Vamos estar sempre em oração. Vamos estar sempre em agradecimento. Porque nós temos muita bênção dele, conforme o pastor João disse no início aqui da conversa, temos que ser grato a Deus no início do culto. E a gratidão é a coisa melhor que traz bênção para nós e alegria ao nosso coração. Glória a Deus. Então, veja bem, voltando aqui na palavra de Mateus, ou melhor, de Mateus não, voltando na palavra de Mateus, que eu não li Mateus, né? Não é, agora é Mateus mesmo, mas não é Marcos. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar a sua lâmpada, ou melhor, sua lamparina, não levaram óleo consigo, mas a imprudente, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um grito, e eis o noivo saíram ao encontro delas. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, ou melhor, suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes: dei-nos um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai falar tanto para nós como para vocês, ou melhor, tanto vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor,
ou melhor, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhe digo que não as conheço. Portanto, virgem prudente, ou melhor, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vocês não sabem o dia nem a hora. Por isso, o que a palavra das 10 virgens está dizendo? Elas não se prepararam. Não tinha como ela dividir o azeite. Era oração. Então, quando ela veio pedir: Senhor, Senhor, o que ele falou? Eu não conheço vocês. Vocês oraram agora, que estava na hora de estar sabendo que Deus vai vir. Agora vocês estão orando. Mas por que vocês não orou antes de saber que Ele vem? Que dia que Ele vem? Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos se preparando para que nesse dia nós estamos preparados. E aí, nós não podemos jogar pedaço de pão fora. Nós precisamos, porque Jesus disse: aquele que me ama, atende o meu mandamento, anda no meu mandamento. Né? E tem hora que ele não é mandamento, vamos dizer, o que ele fala é mandamento, não é para poder só ouvir, é para cumprir o mandamento. Se a pessoa chega e fala: pega isso, põe ali, a pessoa está fazendo o mandamento. Pega aquela cadeira, põe do lado de cá. Ó, Jesus está dizendo: não anda assim, anda desse jeito. Se prepare a todo momento. Não espere a hora da última hora. Vamos esperar Ele com azeite. Aleluia. Então, para nós encerrar, vamos colocar mais um pouco de azeite Glória a Deus. na nossa lamparina. Vamos orar para todos que estão aqui da igreja, das pessoas que estão enfermas. Vamos lembrar da Neia e também do pastor que está viajando, da pastora, para que eles possam ser felizes com o passeio deles. O pastor, além de trabalhar à noite, várias vezes ele está durante o dia resolvendo coisas da igreja. Não é fácil. Pastora tem muito trabalho também, pensa que não tem, mas eles são dedicados. Deus dá força, saúde para eles, proteção para a família deles. Então vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração nessas intenções que aqui pedi. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos nessa hora orando, clamando ao Teu nome, ao Teu santo nome, para que o Senhor esteja aqui nesse lugar, Pai, abençoando, abrindo portas, derramando bênçãos sobre cada um que aqui está, Pai. Que todos aqueles que vêm buscar, Pai, tenha coisa para levar, tenha do Senhor para levar. Só o Senhor pode ter bênção, proteção. Nós queremos orar, Pai, pela a nossa irmã Neia, está passando por um momento difícil, ó Deus. Queremos pedir que o Senhor esteja sobre a vida dela, trabalhando, Pai, perdoando, libertando ela dessa doença, curando ela de todo mal. E assim como ela, outras pessoas são da igreja, ou que não são, seja a pessoa que está acamada em suas casas, esteja acamada nos hospitais, nos leitos dos hospitais. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Liberta essas pessoas, trata do coração delas com fé, com paz, com amor. Senhor Deus, queremos orar e pedir pela vida do pastor Levi, da pastora Marlene, que estão em viagem para São Paulo, nessas estradas, Pai, lá onde eles estão, por onde eles andaram, esteja guardando eles e protegendo, abençoando a família. Aqui a mãe
pastor deve estar aí, né? Ele vai estar aqui pregando para nós. E um bom final de semana para todos. Que Deus abençoe. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, caminhando daqui para casa e por onde vocês andarem. Esteja a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e Deus nos acompanhe. Amém, Jesus. Saudai cada um, né? Se tiver alguém querendo se conciliar com Jesus, pode vir aqui à frente, nós oramos por eles. Aleluia. Se estiver querendo se reconciliar ou querendo aceitar Jesus. E tem alguém? Fica numa próxima oportunidade. Deus esteja com cada um, em nome de Jesus. Amém? Cada um se cumprimenta na paz do Senhor.